Eu comecei daquele jeito, né, plantando 4, 5 sementes a cada metro, etc. E tive muitos fracassos. E com o tempo e com contato com pessoas que trabalham no semiárido, eu descobri que o semiárido é outra dinâmica. São dois jogos de futebol com regras diferentes. De fato, no planeta tem climas que começa com um clima que chove muito e vai até onde não chove nada. E tem toda uma gradação para cá. Quando chove muito, a matéria orgânica se decompõe constantemente, que o solo é sempre molhado. Onde não chove, ou chove raramente e tem longas estiagens, o solo fica seco e a matéria orgânica não se decompõe. Durante aqui 7 meses por ano, você pode podar o que for que não virá adubo. Então, eu chego à conclusão, acho que não vi isso em nenhum lugar, acho que foi eu que taquei isso, que nos planetários o papel da árvore é de reciclar água. Por isso que onde chove muito tem que ter muitas árvores, tem que ter as florestas, porque são as florestas que criam o clima do planeta. As florestas que mandam a chuva para o resto do Brasil, o resto do mundo, né? O capim conserva a água. Então, onde chove pouco, você precisa conservar a água. Você não quer reciclar água. Você não quer tirar essa água e jogar para o ar e mandar embora. Né? De fato, isso é uma coisa que eu sempre achava, não, que a árvore sempre aumentava a umidade do sistema, e de alguma forma, é verdade isso, eu vou falar disso mais para frente, mas de fato, perto das árvores é sempre mais seco. Tem muitas coisas que não crescem junto com as árvores, porque aqui, perto das árvores é mais seco. Depende da árvore também, tem árvores que aumentam a umidade, tem árvores que são, dizem, tem árvores quentes e árvores frias. Uma árvore fria, uma planta fria, ela oferece água às outras plantas no seu redor e plantas quentes fazem competição pela água. Então, aqui a gente trabalha muito com várias plantas frias que são a babosa, a palma. Sisal é quente, mas sisal melhora muito o solo, né? Então, a gente tem essas plantas chaves que a gente usa para aumentar a umidade do sistema. Então, no sistema de floresta, agrofloresta, agricultura sintrópica, que é baseado na sucessão da floresta, você não precisa do animal. Porque tem tanta vida no solo, tem tantos animais silvestres, e o sistema agrícola não depende da presença animal necessariamente. Pode ter os animais, né? Especialmente porcos, né? Porcos e até galinhas, talvez. Agora, nessas regiões que dependem do capim, você não pode deixar o capim envelhecer, porque se ele envelhece e sementeia, ele morre. Então, o capim tem que ser manejado pelo animal. Ou por você, com foice, com não sei o que dá muito trabalho. Então, todas as regiões semiáridas do mundo, 2/3 do planeta. Gente, isso é muito grave. 2/3 do planeta. Semiárido ou árido. Está quase tudo em vias de desertificação. Isso é muito, muito preocupante. O sertão inclui. A minha região piorou muito. Estou aqui há 17 anos. Né? Aqui virou uma floresta e por volta está degradando mais rápido agora. O que faz a diferença é que em região da mata, toda a fertilidade está nas árvores, está em cima. Né? Se você tira a floresta amazônica, eu já vi isso, não sobra quase nada. Vi uma fazenda onde o dono da fazenda derrubou uma área de floresta para plantar mandioca. As árvores derrubadas, o tronco da árvore derrubado era maior do que eu em pé. Ele derrubou aquilo para plantar mandioca, porque ele não tinha área de plantio na fazenda dele. Mas perto da casa dele, ele deixou sem vegetação, porque tinha uma onça rodando na casa, ele tinha uma criança de 3 anos. Perto da casa dele, era uma areia branca, nem mato tinha. Uma areia branca, parecia aqui.
Aqui é o fundo de um lago pré-histórico, então 3 metros de areia branca. Então, no sertão, nas regiões de capim e de outras plantas também, toda a fertilidade está nas raízes. Então, as raízes são profundas. A gente planta, por exemplo, um capim que depois de um ano, capim gripão, depois de um ano o capim já está mais que 1 metro de profundidade. E fica assim. Não dá para mostrar. Fica assim, 1 metro de profundidade. E a gente planta muito palma. Palma também dá raízes de mais que 1 metro de profundidade. Então, essas plantas ficam com as raízes vivas ao longo de todo o verão. Você pode morrer a parte de cima do capim, pode ser pastado, mas as raízes ficam vivos. O capim faz um tipo de tapete de raízes. Aquele tapete de raízes atrai as minhocas. E nós todos sabemos que a minhoca que é a chave do solo fértil, né? A tal ponto que você vê que todas as regiões do mundo onde se planta grãos é semiárido. É regiões que eram grandes planícies de capins. No meio oeste americano, Argentina, Turquia, Ucrânia, né? Todos esses lugares que eram antigamente grandes capins, hoje são lugares de produção de grãos. Por quê? Porque esse sistema semiárido de capins com raízes profundas cria solos profundos e muito ricos. Os planícies norte-americanos tinham 12 pés de solo fértil, 12 pés. Na região perto do mar, onde chove muito, é 6 inches, né? É isso. Então, por isso, agora eles conseguiram destruir esses 12 pés de solo fértil, porque não está repondo as raízes. As raízes do trigo ativo têm 8 metros de profundidade, gigantesco. As raízes do trigo, eu já vi a fotografia, as raízes do trigo plantado, deve ter 1 metro e pouco, não chega a 2 metros. Então, esses capins perenes fazem raízes tão profundos que criam o solo profundo e muito rico. Então, se você aprende a conviver com capim e manejar o capim, que eu vou falar um pouco sobre o que temos feito e que a gente imagina fazer para o ano que vem, que seria o capim dentro do sistema como parte do sistema, no semiárido. Ok, você derruba o capim, planta, colhe, o capim volta. Aquele campo fica coberto para o verão, que o verão, lembra, 7 meses de seca, é seca mesmo. Viu, ano que Karen estava aqui, que ano que foi, Karen? Ano passado, retrasado, né? E o último dia de chuva foi, ela estava aqui dando um curso, se lembra que, ano retrasado, né? Foi 2 anos, tem mais 2 de um anos ano. atrás. A última chuva foi dia 29 de junho. Junho é o auge da época da chuva para nós, né? A próxima chuva veio dia 9 de junho do ano seguinte. Nós literalmente passamos quase um ano sem uma gota de chuva. E passamos bem. Fica quente pra caramba, foi sofrido para nós humanos, mas os animais acabaram a época gordos, teve muita vegetação perene que continuou. A primeira chuva, em 3 dias, estava tudo verde aqui. Agora, nos campos dos vizinhos, que eles fazem culturas anuais, eles não pensam em termos do solo, da fertilidade do solo. Eles pensam em termos de comida para o animal. Então, enquanto tiver uma folha, eles deixam os animais lá. Então, os campos ficam literalmente na terra nua. E passam, às vezes, 5, 6 meses numa terra nua, cozinhando no sol. Porque tem uma hierarquia de temperaturas, né? Com 21 graus, com 21 graus, 100% da umidade é utilizada para o crescimento da planta.
35 graus, com sol, temperatura do solo, 18% da umidade usada para crescimento e o resto é perdido. Com 50 graus da temperatura do solo, você perde tudo. Então, pode chover que aquela água não vai servir para nada, porque o solo está tão quente que ela rechaça a água. A água não infiltra. Por isso que dá enchentes, porque a água corre em vez de infiltrar. E com 60 graus, que isso acontece facilmente aqui, o solo morre. E a gente sabe que o solo, a fertilidade do solo depende da microvida do solo. Não são as raízes que criam o solo fértil, são a microvida associada às raízes. Então, para você manejar um sertão, é outro jogo de futebol, com regras diferentes. Esse é em inglês, né? É só another ball game. Então, a gente está aqui tentando integrar esse processo no nosso manejo. E a gente está sendo muito inspirado pelo manejo holístico. Foi criado por um africano branco que chama Alan Savory, que é de Zimbábue. Ele teve que fugir do país, ele era em alto grau na política, teve que fugir do país quando colocaram os brancos para fora. Ele veio para o semiárido dos Estados Unidos. E ele percebeu, observando os animais, as savanas da África, ele perguntava por que essa savana sustenta tanto peso animal. A produção de quilos de carne, de peso animal na África é gigantesco. Gigantesco. E tem de tudo. Vocês têm visto as fotos, né? De zebra junto com girafa, junto com antelope, esses tipos viadinhos, enormes quantidades. Ok. Porque o grande segredo, isso é o grande segredo, é capim. Vou falar de árvores, porque a gente trabalha com árvores também, mas primeiro, capim e os animais que vão comer esse capim. E o terceiro elemento é o tempo. Os animais não podem ficar mais que 3 a 5 dias em cada campo. Idealmente, se você conseguir. O que acontece? Os animais, realmente um rebanho grande, entra. Você de capim foi podado, adubado e foi reumidificado por causa da saliva e da urina, tudo. Então, você melhorou. Você, capim, melhorou com a passagem do boi. Isso aí que as pessoas têm que entender. 3 dias depois, você, capim, 3 a 5 dias, você, capim, começa a rebrotar. Se o boi ainda está lá para comer esse rebrote, já era. Você gastou suas forças, gastou suas reservas para rebrotar, foi cortar de novo, você já não tem as mesmas reservas para rebrotar uma segunda vez. Então, isso é o grande erro do manejo no Brasil, de modo geral. Deixar pouco animal, que não come tudo, muito tempo. Porque se fica mais do que uma semana, eles já estão... Você é vaca, está no campo. Tem alguns capinhos que não foram comidos, porque foi poucos animais, estão mais secos, mais duros. E tem uns capins que foram pastados, estão rebrotando. Quem você vai escolher comer? Né? Vai comer o capim que está rebrotando, que é mais suculento e tudo. Então, a grande chave disso, e que estamos lutando para conseguir, é de manter os animais sempre em movimento. Sempre, sempre, sempre em movimento. Como os rebanhos, antigamente, os bison, os búfalo, nos planícies americanos, né? Os animais na África, né? Em constante movimento. Não ficar lá, né? Chegou aqui, quando está chovendo bem, e um picante que tem capim muito saudável, mais que uma semana, aquele capim já rebrotou ao ponto que pode ser afastado de novo. A gente não faz isso. A gente dá mais tempo para criar reservas, mas a rebrota, se você não põe para bater, o rebrote dessas plantas é enorme, e aquele capim é melhor do que antes. Aquele piquete, aquele pasto,
mais rico e melhor do que antes, graças à passagem do boi. Agora, se você deixa o boi muito tempo, ele vai degradar. Então, o boi pode degradar o ecossistema, pode degradar a região toda, que está praticamente o que está acontecendo no Brasil, ou ele pode recuperar. E a única ferramenta realmente que nós temos, que não tem mais búfalo, nem bison, nem cavalo selvagem, nem nada, mas que aqui no América do Sul tinha todos esses animais. Parece, eu tive a oportunidade de perguntar ao Savory, se o natural de toda a região semiárido, que são as grandes planícies de capins, porque no Brasil, no sertão, não tem. Ele falou, ele mesmo não sabia responder isso, mas tinha certeza que esse manejo ia ajudar aqui. Ele conhece a Bahia. Mas um colega dele me falou que 10 mil anos atrás, o homem, na chegada do homem caçador aqui, levou esses grandes rebanhos à extinção. E tinha todos esses herbívoros. E com isso, os capins morreram juntos. Até o ponto que hoje os capins que a gente tem são os capins da África, né? Capim elefantino, napié, Maasai, né? Todos com nomes africanos até, né? Porque é lá que tem hoje essa riqueza de capins. Nós temos alguns capins nativos, o capim gordura é nativo, né? Nós temos um capim aqui que chama sempre verde, que parece que é espontâneo, que é nativo. Mas essa riqueza de capins, muitos capins estão sendo trazidos da África aqui. Agora, quanto mais frio a região, menos necessidade de árvores. Por isso que na planície norte-americana só tem árvores na beira dos riachos, tem Argentina, as pampas, tem muito poucas árvores. Quando o clima é muito quente, a árvore é necessária por dois motivos. Ela rebaixa a temperatura, lembra que eu falei da temperatura? A gente mediu aqui, eles dizem que a diferença sol e sombra é 8 graus, que isso é enorme. Se é 40 graus lá fora, é um confortável, para nós, 22 graus. E isso já é uma temperatura onde o animal ainda tem um certo conforto. Eles dizem que acima de 35 graus, a galinha não bota mais ovo, e parece que é a temperatura limite da vida. O boi não engorda mais, a galinha não bota mais ovo. A vaca diminui muito o leite e nós ficamos miseráveis. A gente fica muito sofrido. Até 35 ainda dá para trabalhar, fazer as coisas. Depois de 35 graus, a gente fica na reserva. Então, eu medi, eles dizem que é 8 graus a diferença, né? Mas eu já medi 20 graus de diferença. Sol e sombra. Então, o certo para o semiárido, olha, o ano que vem eu vou falar coisas diferentes, viu? Estamos ainda desenvolvendo esse modelo para essa região da Bahia. Mas a gente chegou à conclusão que o modelo certo nosso é a savana. São áreas de capim e outras plantas juntas, né? E com árvores que quase se tocam, né? Isso cria um campo muito fértil e muito confortável para os animais e para nós também. Rebaixa a temperatura. E outro papel das árvores aqui é de oferecer alimentos na seca, porque temos muitas árvores aqui que são forrageiras. Quase todas as árvores do sertão são forrageiras, e ainda tem duas árvores introduzidas que são fabulosas, que é a algaroba e a leucena, que os animais adoram. E a algaroba é uma árvore que dá uma vagem que faz uma farinha equivalente ao milho, o valor do milho, em termos de nutrição. E começa a produzir exatamente quando a comida está acabando, no final de novembro, dezembro, janeiro. É uma árvore razoavelmente e tem uma madeira fantástica para secas e para fazer lenha. Esse ano a gente derrubou o primeiro algaroba que eu plantei aqui, que já tinha 16 anos e estava quase morrendo de velho, que são de ciclo relativamente curto. Não sei porquê. Aqui tem outros que podem viver muito mais tempo. Essa árvore deu lenha para, eu acho, quase o resto do ano. Deu uma pilha desse tamanho de lenha.
Fora a madeira boa que a gente tem para fazer umas construções. É uma madeira bastante nobre e bonita. É vermelho castanha. É muito bonito como madeira. Então, dá para fazer tornear, fazer tigelas, dá para fazer assoalho, né? Para várias coisas. É duro, é difícil de trabalhar, racha fácil, né? Mas tem algumas utilidades. Então, tem a algaroba e tem a leucena. A algaroba vem do México e do Novo México, aquela região. E a leucena vem da América Central, mas foi desenvolvida na Austrália como árvore frutífera. E a leucena é uma árvore que aguenta muito bem a seca, fica verde praticamente o ano todo. É uma leguminosa que produz muitas folhas comestíveis, e os animais adoram. E tanto a algaroba quanto a leucena, elas chovem folhinhas o ano todo. Chove, né? Todo dia vai caindo as folhinhas finas. Então, a terra embaixo delas vai se enriquecendo muito, porque é um aporte constante dessa cobertura. É um saco se você planta perto da sua casa. Não faça isso, porque você tem que varrer a casa todo dia, né? Porque essas folhas vão caindo todo dia. Então, a gente vê embaixo dessas árvores, o solo fica rico. E a algaroba não é boa vizinha, porque ela é quente, né? Ela, embora que a gente percebe que ela não é tão quente assim, porque tem muitas coisas que crescem bem embaixo dela, até o capim fica bonito embaixo dela. Mas a leucena é fria, ela favorece todo mundo que está junto com ela. Talvez por ser uma leguminosa, embora que a algaroba também é uma leguminosa. Então, a gente, nos nossos sistemas, a gente sempre tem esses piquetes para o pasto, para os animais. São piquetes pequenos, porque o número animal que nós temos é pouco. A conexão de internet está aos fim do linha, no fim do mundo, no sertão, então nossa internet está acima. Se eu desapareço de repente, é por causa disso. Então, essas duas aves, elas melhoram a fertilidade do solo. O capim melhora a fertilidade do solo. A palma melhora, os cactáceos melhoram a fertilidade do solo. E o sisal melhorou muito a fertilidade do solo. Você pode plantar sisal num lugar muito pobre, largar 5 anos, 6 anos, e você tem uma terra rica e marrom bonita. Então, todo esse ecossistema era previsto pela natureza de aumentar a fertilidade. E os animais ainda passam por lá e o esterco deles ainda ajuda a reciclar, especialmente na seca. Na seca, quando o material orgânico não está sendo reciclado, os animais, na forma de esterco, eles reciclam, eles reumidificam e acrescentam nitrogênio e ajudam na decomposição das plantas, né? Então, o nosso modelo básico é essa. Capins, vários tipos de capim, especialmente capins que melhoram o solo, porque tem capins que não melhoram o solo. Tem um capim aqui que aguenta muito, que chama lanzudo, que ela faz um tipo de batatinha, que parece um alho, parece um dentezinho de alho. E graças a isso que ela sobrevive. Mas o solo por volta dela é branca, feito praia, igualzinho 18 anos atrás. Ela não melhora o solo em nada. E engraçado, a mambaça, que dá muito massa, né, cria muita cobertura, as raízes dela, a gente está percebendo aqui no sertão, as raízes dela não estão criando solo fértil. Quando tira a mambaça, aquele solo não é tão fértil quanto a gente imaginava que seria. A gente trabalha com um penicetum que aqui se chama gripa, mas está sendo um pouco difícil localizar fora daqui. Aqui todo mundo planta só esse capim. Mas você quer um capim de folhas finas, de raízes profundas, e que semente é que você quer as sementes, né? E a maioria dos capins hoje não são feitos para produzir semente. Eles não querem que você colhe sua própria semente, né? Eu acho. Né?
Então, se você quiser trabalhar com capim, se você está trabalhando em Itaberaba, por exemplo, daria muito bem esse modelo, né? Então, o capim seria um excelente ponto de partida e ela é fácil de manejar, porque com as longos meses de secas, ela não fica chega a guarda-chuva. Vamos botar aqui atrás. Que aqui está aberta. Um cafezinho, uau! Que luxo. Ok. Então você quer escolher um capim ou vários capins que tem esses perfil? Pergunta os vizinhos, os agricultores, eles sabem direitinho qual capim que cresce bem na região deles. Observa o solo onde tem esses capins e rapidamente você vai poder escolher qual capim seria apropriado para a sua região. As pessoas falam mal da algaroba. E na nossa experiência, isso é verdade se tiver muito adensado. Se tiver muitos algarobas juntos, nada cresce embaixo. Fica um bosque muito bonito e muito fresco. É uma boa ideia para lugar de descanso dos animais. Como deixar aquelas folhinhas caindo sempre e dar as vagens comestíveis na época da seca, até não é uma má ideia de ter um bosque mesmo de algaroba. Na nossa experiência, plantando uma algaroba aqui, outra ali, ela melhora o pasto. Uma terra pobre fica melhor com ela. Não é nossa experiência que ela expulsa tudo, que ela piora o solo. Porque isso tem uma certa mitologia, que ela piora o solo. Não é nossa experiência, né? Nossa experiência é que pode deixar sem mais nada se tiver muitos pés juntos, né? Então, é uma árvore que eu realmente recomendo. E em dezembro vamos ter sementes de uma algaroba sem espinho, que é melhor ainda, que o espinho dela é terrível, pode até furar a sandália, né? Então, como... Vou tomar café. Se alguém tiver perguntas já, é um bom momento. E agora eu vou falar como a gente vai integrar culturas anuais nesse modelo, nesse sistema. Então, se você tiver perguntas... Não sei se ela está vendo no chat. Oi, posso perguntar? Sim, claro. Bem, Masha, eu tenho um terreno no Cerrado Mineiro. Sim, sim. E eu queria saber se você tem alguma experiência, né, esse tipo de manejo, de regeneração que você está propondo para o semiárido, ele possa funcionar para o Cerrado, ou é um outro jogo de futebol, como você disse? Eu tenho experiência na Cerrado, mas antes de morar aqui, nós desse Cerrado Baiana, que sofre fogo todos os anos e tem solos extremamente ácidos. É o caso do seu Cerrado lá? É ácido, muito ácido, solo duro, tem fogo. Ele tem uma parte comum de muita pedra e areia, outra parte melhor. São 14 hectares, então metade, vamos dizer, ela é melhor, tem grama, tem capim, tem árvores menores, mas metade é bem pedregoso. Você tem que observar a região mesmo. Pergunta às pessoas locais, os agricultores locais, olha no quintal das pessoas, né? E tenta usar esse raciocínio, que em lugar seco você quer ao máximo de raízes vivas ao longo do tempo de seca, né? E você quer árvores para baixar a temperatura, com certeza esses princípios vão funcionar. Em pedregulho você tem que ver o que cresce lá em termos de arbustos, mas eu experimentaria mesmo capins também. Porque o grande segredo do sucesso da agricultura é a quantidade de carbono que você tem no solo. Um dos meus grandes heróis, que é Gabe Brown, ele diz que o lucro da propriedade depende exclusivamente da porcentagem de matéria orgânica no solo.
Então, você tem que ver lá como você pode fazer para acrescentar matéria orgânica no solo. Cobertura ajuda, mas a melhor forma de acrescentar é através de raízes, né? Então, eu adoro essas regiões com pedra, pode fazer umas coisas bonitas, né? Fazer paredes de pedra e botar muito matéria orgânica atrás das pedras e tudo. Tem muitas possibilidades para a criatividade. Mas eu não posso dizer que se vai funcionar, porque eu nunca trabalhei esse modelo num lugar que é o contrário do nosso. Que aqui o solo é tão profundo. Aqui é o fundo de um lago pré-histórico. Tenho 3 metros de areia branca puro. Tenho 25 metros de areia, até chegar à primeira terra firme, que é camada de barro com pedra rolada. Quando você está trabalhando com uma terra muito rasa, né, na maior parte, então provavelmente você vai trabalhar com esses bolsões que tem de terra melhor e talvez tentar criar terra em cima dessas pedras, acrescentando coisas que crescem lá e usando para criar matéria orgânica e raízes, né? Serviu essa resposta? Sim, obrigado. Obrigado. Vamos tentá-la, depois a gente fala. É interessante ver. Oi, Márcio, posso fazer uma pergunta? Sim, quem está falando? Boa tarde, meu nome é Luciano, tudo bem? Pode falar. Luciana. Oi, Márcio, não é exatamente sobre capim, mas meu sítio lá, eu comprei ele agora, e ele tem muito bambuzal, muitos tipos de bambuzal, que gera muita palhada e também a própria toceira ela vai colapsando, né? Os caules mais antigos, eles vão envelhecendo e vão caindo e tem um acúmulo de matéria orgânica muito, muito grande lá. E outro dia eu fui pesquisar, falou que não é recomendado porque parece que a folha de algumas espécies de bambu, elas causam uma alelopatia, é isso? Que afastam as outras plantas. Tu tem alguma coisa, tu tem alguma experiência com bambu? Já viu alguém usando como fonte de matéria orgânica? A bambu é um pouco egoísta, né? Ela só quer ela, mais ninguém. Esse é da tipo que corre, aparece, pode tomar conta do sítio. Mas eu acho que toda matéria orgânica presta. O que ela tem é muito silício. Silício? É silício? Silícia? É mulher ou homem? É silício. É homem. É estranho isso, né? Então, ela tem muito silício. Então, é excelente para botar na compostagem junto com outras coisas, né? E eu tenho certeza, você vê embaixo da folha de bambu, é rico, né? A terra é rica. Então, muitas dessas coisas que são supostamente alelopatia é só no começo e depois, ou junto com outros minerais, ela melhora, o resultado é melhor. Eu não posso responder com certeza porque nunca trabalhei com bambu. Aqui não tem, né? Mas na minha experiência com outras plantas que são muito secas, como o sisal, se você mistura com plantas de folhas largas, lá tem fruto do lobo? Ou tem jurubeba? Não. Sim, aqui é o pé da mantiqueira, ocorre muito lobeira e também tem jurubeba porque é um vale, tem um brejo, tem muitas plantas de jurubeba assim. A gente trabalha muito com a jurubeba como fonte de compostagem. Ela é muito rica, muito mole a folha, né? A gente passa pelo triturador, mas se corta com um facão, um pedaço também serve. E eu misturaria as folhas de bambu com outras folhas desse tipo que são verde e mole, né? Que tem mais nitrogênio. E fazer uma mistura maior, né? E eu acho que daria certo, né? Eu não posso garantir, porque nunca fiz. O raciocínio diz que daria certo misturando esse material, que é rico, mas tem muito silício. Silício impede que ela decompõe com facilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, você está trabalhando em cima de barro ou de areia?
Lá tem manchas, mas é mais arenoso do que argiloso. Ok. Então, silício é areia, né? Tem muito sílica. Então, talvez não seja tão benéfico quanto se fosse uma terra de barro, né? Mas eu experimentaria fazer uma compostagem, fazer uma pilha de uma mistura grande de outras coisas, né? E ver. Olha, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu era, desculpa o meu inglês, grandes merdas. Né? Eu entendi a sequência da natureza e apanhei. Tive que baixar a crista, porque aqui aquilo não funcionava. E na minha experiência, a gente tem 5 glebas aqui. A distância maior de um pedaço de terra para outro pedaço é maior, 1 quilômetro. Cada um dos 5 glebas aqui é diferente, tem vocação diferente, tem comportamento diferente, tem ecossistemas diferentes. Cada lugar é único. E cada pessoa é única, porque você vai querer plantar o que você gosta de trabalhar, né? E tem milhões de formas que você pode trabalhar. Então, não tem respostas fixas. Você vai dialogando com a terra, e ela vai lhe contando também, né? E observando o vizinho, observando onde é melhor, né? Observando a vegetação, e em 2 ou 3 anos você já entendeu muito melhor como funciona a sua terra. Agora, o princípio básico que nunca pode falhar é raízes, coisas verdes o ano todo e solo coberto, né? O meu Roy Gebran diz que tem 5 princípios, mas isso mais para o semiárido. Seria não mínimo distúrbio do solo, não arar, ele faz sem arar, né, plantio direto. Impacto animal. Policulturas, são 5. Cobertura do solo. Raízes vivas o ano todo. Impacto animal. Distúrbio mínimo mecânico. E o último, não lembro o que é. Mas esses princípios são mais ou menos universais, mesmo na região que chove muito, né? O animal talvez não seja necessário, mas quanto menos impacto mecânico, né, no solo, quanto menos você passa um arado. Então, esses princípios são mais ou menos universais, né? Podia começar com isso e daqui 3 anos você vai ter seu próprio sistema. Você vai nos ensinar como funciona. E é bom porque tem muita gente começando a morar nos cerrados, esses lugares assim. E isso ajuda muito, se você já tem bons resultados. Eu estou aqui 17 anos e só agora que estou começando a ter confiança no nosso modelo. Levo 17 anos, porque não achei ninguém que estava trabalhando nessas condições. Areia profunda, chuvas no inverno, o resto do Brasil chuva no verão. E o perfil daqui é bem diferente do resto do Brasil, onde chove no verão, etc. Então, eu levei esse tempo todo para ter mais ou menos uma ideia de como vai funcionar, como pode funcionar. Falava para meus botões que eu só ia abrir a boca quando eu colho mais do que o vizinho. E esse ano a gente colheu mais que o vizinho. É a primeira vez que eu tenho essa confiança que a gente, de fato, colheu mais que o vizinho. Então, a nossa prova aqui, começando com uma terra totalmente detonada, era areia branca mesmo, 7 hectares de areia branca, sem nada, sem mato, sem nada. E passar a colher mais do que os agricultores aqui, eles conhecem muito bem o sistema, conhecem muito bem o ecossistema. Eles têm um modelo deles que funcionou até agora não funciona mais. Por causa das chuvas, é incerto, não tem mais aquela época de chuva certa. Por exemplo, 2 anos atrás, a chuva começou em maio e suspendeu fim de junho. Esse ano começou em março, está chovendo agora ainda, está um saco aqui, nosso feijão está se perdendo, está no chuva. Então, eu queria passar a essa ideia e
Ok, é muito fácil agora produzir pasto. Os animais realmente estão garantidos, né? Tem muito leuceno, muitas aves venenosas. O capim está lentamente, que aqui é areia muito pobre, o capim é um pouco lento para se estabelecer, mas está começando a se estabelecer. Né? Seria muito mais fácil, muito mais barato não tentar plantar nada. E sai mais barato você comprar o produto do que plantar aqui. Sai muito mais barato comprar feijão e milho do que plantar feijão e milho com mão de obra. Mão de obra, mesmo com a diária bem modesta, ele não paga. Não paga, o produto não paga esse valor. E esse ano eu paguei uns R$500 de mão de obra, que é coisa mínima. E nós não vamos colher R$500 de produto. Entendeu? A gente às vezes se pergunta, meu Deus, né? Mas você quer seu próprio alimento. Você quer comer o que você plantou, né? A gente tem muito sucesso com feijão de corda, né? O nosso milho esse ano é gigantesco. As espigas são desse tamanho. São gigantescas as espigas, delicioso. E foi um ano que choveu, ninguém nunca viu tanto chuva acontecendo. Eu, certamente, em 17 anos, não vi. E os vizinhos também dizem que nunca viram tanta chuva. Eu acho que é por causa de vocês, né? Estamos com a chuva de vocês aqui. Então, o que fizemos esse ano foi 3 modelos e os 3 deram mais ou menos bem. Mas em 2 deles eu fiquei um pouco insatisfeita ainda, porque me parecia que o solo ficou um pouco degradado com o manejo. Antigamente a gente usava o arado de boi, a gente ainda tem a gente ainda está no século XV, que o arado que se usa aqui é muito primitivo, ele nem vira de lado, né? Ele é assim. Então, até o ano passado, esse ano a gente comprou um arado, mas não usou nenhuma vez, porque a gente descobriu que arado de boi é muito lento e trabalhoso e faz um estrago na terra com qualquer forma de aração, né? Menos do que arar com trator, muito menos. Né? Esse ano, o que a gente fez? A gente pegou primeiro campos que tinham muito mato. Isso foi proposital. A gente não trabalhou nenhum campo que era pobre. Depois a gente fez uma policultura, depois eu vou falar. A gente escolheu os campos melhores que tinham muito mato. Aí passou o grade do trator uma vez para enterrar esse mato. Quando era muito grosseiro, passou uma segunda vez. O grade, você sabe que grade tem pontinhos pequenininhos, desse tamanho só. Não cava fundo, só é bem superficial. E dentro desse material a gente plantou. E deu bons resultados. Nos 3, são 2 campos que a gente fez isso. Deu bons resultados, produziu milho, produziu feijão de corda. Um dos campos a gente capinou grosseiramente, os 2 campos capinamos muito grosseiramente, porque a gente viu que não precisa capinar perfeitamente. Muitas vezes a gente capina com burro, tipo de enxada que o próprio burro puxa, é bem grosseiro. Fica muito mato ainda, que é desejável. Você não quer tirar todos os matos, que isso é uma fonte de adubo, né? Então, o que interessa a gente, e o que é importante, é o que fica depois que a gente colhe. Porque ainda vem 7 meses de seca, aquele campo tem que ter mato para cobrir de novo. Um dos campos está muito bem coberto, é um campo de areia. O milho não é muito gostoso, mas não foi tanto milho assim. Foi medíocre, mas foi bastante bom, né? O milho foi de boa qualidade e o feijão de corda produziu bem. Outro campo é um campo mais chique, que tem um solo muito mais rico, e tem mais barro. Eu perdi uma montanha, então eu recebi toda a água que desce da montanha. Então, esse campo é muito mais fértil. E lá o milho ficou mais que 2 metros de altura, as espigas gigantescas, só que fechou tanto que abafou o feijão. E o feijão com essa chuva toda praticamente se perdeu. A gente teve que
e colher molhada na chuva, deixar já no salão lá, tentando secar um pouco, né? Felizmente, o vizinho nosso conseguiu colher 3 sacos de feijão e ele vai deixar a gente comprar um saco dele. Então, esses 2 campos deram relativamente bem. No segundo campo, eu fiquei muito infeliz no começo. Eu achei que a terra tinha um cara de muito exposto, mas ele se cobriu rapidamente e produziu muito bem. E agora a gente não está um pouco preocupado que não está entrando muito mato ainda para deixar a cobertura no verão. A gente está querendo tirar uma parte dessa massa como feno para os animais, né? Através de milho, né? Então, mas produzir um milho fabuloso, provavelmente vamos guardar para semente na região, não vai ter muito bom milho de semente, porque nos solos arenosos não produziu milho esse ano, porque a chuva demais lavou a terra, as terras ficaram muito pobres. Como essa terra tem barro, pelo contrário, ele se beneficiou com esse excesso de água. Então, outro campo era um campo que a gente achava mais ou menos rico. Esse é o terceiro campo que a gente fez agora. Passou grade, plantou milho, plantou feijão de corda que estamos colhendo agora. Plantamos aipim. Em todos os campos agora estamos plantando aipim para ter alguma coisa, mandioca, né? Para ter alguma coisa para o verão. Alguma coisa verde no verão, alguma cultura ainda para colher. Ainda vamos plantar palma nesses campos todos, né? E ele está indo mais ou menos bem, o milho está pobre, o campo está se mostrando mais pobre do que antigamente. Nenhum desses campos ainda tinha capim estabelecido, que só temos um campo bem de capim, com bastante capim. Agora, Luiz Carlos tem um terreno que é dele mesmo, que tem muito capim, e esse campo está produzindo fabulosamente bem. Ele passa a arada, enterra aquele capim todo, planta, e depois o capim nasce de novo. Então, isso vai ser o modelo nosso do futuro. Estamos plantando capim de muda um pouco, mas é muito lento, muito caro de pagar mão de obra. Então, estamos dando melancia forrageira para as vacas, chama machichão aqui, melancia de cavalo. Estamos melando essa melancia de cavalo com semente de capim. E nossa esperança é que elas vão cagar o capim, vai plantar, vai nascer no esterco. E a gente tem visto isso muito, que onde tem o esterco da vaca nasce capim. E vai nascer melancia de cavalo. Então, estamos usando isso como estratégia proposital, né, para plantar capim nesses campos que a gente não conseguiu ainda estabelecer. Porque o capim é mais exigente do que os matos nativos, né? Então, a gente viu que nossas culturas principais aqui são feijão de corda, que a gente colhe verde e congela. A gente congela. A gente deseja congelar uns 100 pacotes. A gente não chegou a isso, a gente chegou a uns 40 agora, né? E milho, se Deus quiser. Plantamos muito isso, plantamos muito sorgo. Eles não crescem aqui. O sorgo, a gente colocou muito sorgo, não nasceu quase nada. Acho que no campo todo foi 10 pés. Não sei porquê, né? Sorgo não produz aqui. Provavelmente por ser areia, acredito. Por ser areia. E finalmente no final desse processo de plantio, a gente fez uma policultura. A gente passou o grade num campo que era mais ou menos mais que eu queria melhorar. A gente queria adubar mais esse campo. É um campo que está parado no tempo, não está respondendo muito. Um campo que seria um pasto. Então, a gente passou grade, a gente jogou a lance, milho nosso, local, milho, feijão de corda e girassol, que são as sementes grandes. Depois, passou a grade uma segunda vez para enterrar eles, sementes grandes, e a gente jogou um monte de sementes pequenas que, na chuva, na própria chuva enterrou, que foi chia, mostarda um pouco, o ano que vem vai ser muito mais. O ano que vem vai ser nabo forrageiro, que funciona muito bem. Esse ano, com a pandemia, lockdown, eu não consegui comprar sementes, né? Nabo forrageiro, chia, gergelim,
uns 3 ou 4 tipos de painça, aí uns pacotes de para passarinhos, né? Esse campo realmente está totalmente coberto com vegetação. A gente está gostando muito da cara. E a gente está achando que vai, de fato, vai produzir em grande quantidade. Se a gente descobrir como colher, né? A gente não sabe ainda. Vai produzir provavelmente girassol, que a gente usa muito girassol com as galinhas, e que aumenta o sabor dos ovos, fica muito melhor com girassol. Não vai produzir milho, mas o milho deu muito massa, né? Então, ou para cobertura, ou para pastar de leve, para cortar e trazer como feno. Ele deu muito massa num campo que não tinha muito massa antes. Estamos encantados com o resultado. A gente viu o que a gente deveria ter feito, os elementos que faltaram, e o ano que vem, esse campo, eu vou plantar uma policultura só de leguminosas, que vai ser feijão de corda alternando com amendoim, que é uma leguminosa, e também muito leucena, que é uma árvore leguminosa, e nabo forrageira, que apesar de não ser leguminosa, ela melhora muito o teor em nitrogênio do solo. E no ano seguinte, nesse campo, eu vou experimentar plantar milho como sequela, né? Seguindo um ano de leguminosas que deve aumentar muito o nitrogênio disponível no solo, plantar milho. Sempre junto com capim. Sempre manejando o capim, né? A gente fala, judiando do capim, planta, depois o capim volta, renova, né? Nós temos aquele único campo que tem muito capim que estamos pensando em fazer isso também. Então, nosso próximo passo, eu acho que vai ser isso. Culturas, leguminosas, milho e pasto. Depois pasto 3 ou 4 anos. Não sei se vai ser isso, talvez a gente modifica mais uma vez, né? A gente passa horas trocando de ideia o que a gente poderia fazer, né? E nos pastos aumentar muito as leucenas e as algarobas, né? Aumentar muito as árvores forrageiras. Então, se você quiser plantar um canteiro, não pode botar animal. Aí a gente usa as galinhas e os coelhos e compostagem, que eu mandei o documento para vocês. Aí vocês podem ler como que a gente faz a compostagem. A gente joga tudo isso numa caixa de tijolo no galinheiro, as próprias galinhas misturam e estercam tudo. E quando a gente quer plantar, a gente tira e usa nos canteiros. Então, o que eu queria falar hoje, basicamente, seria isso. Queria que ficasse claro que o manejo no semiárido é totalmente diferente do manejo na região da mata e os agricultores, os agrônomos não estão, me parece que não estão aprendendo isso. Na agronomia não estão trabalhando essa ideia que tem essas regiões onde chovendo todas essas regiões que fica seco muitos meses e que o manejo é diferente. Isso é uma ideia que precisa urgentemente ser plantado, né, dentro dessas coisas da agronomia, porque os agrônomos estão chegando aqui com o modelo errado, tentando implantar o modelo errado. Agora foi uma pouco piada, não sei se foi uma ofensa, porque eu trabalho com os 15 anos, eu fui um dos primeiros apaixonados pela agricultura, não chamava assim trópica na época, pela agrofloresta sucessional. Eu combinei isso muito com o meu trabalho de permacultura, né? Muitos anos trabalhei com isso. Antes de chegar aqui, né? E teve alguém em Tucano e foi procurar um professor de São Paulo para dar um curso em Tucano sobre agroflorestas. Eu não sei o que acontece. Aqui, nessa região, a gente passa em branco. As pessoas quase não prestam atenção no trabalho, né? Então, duas coisas engraçadas. São Paulo e agrofloresta. Né? Eles deveriam ir lá no sítio da Karen. Foi você, Karen? Não. Não foi. Não, estou brincando.
podia ter chamado a Karen para fazer isso. A Karen já entende o sertão bastante. Né? Já há muito tempo. Karen, não é? Não se entendo, não. Na verdade, cada dia que passa eu entendo, eu percebo que eu não entendia nada de tudo, na verdade. Cada dia que passa a gente percebe que, nossa, é muito complexo e profundo. Para se consolar, Karen, eu também sinto a mesma coisa. Quanto mais experiência tenho, menos certeza. Então, o que eu queria falar hoje era isso. Eu sei que é uma pauleira de informação. Mas, graças a Deus, vai ser gravado, então pode ver ao seu tempo, né? E agora, perguntas, né? Comentários, antes de fechar. O pessoal fez umas perguntas no chat, tem uma pergunta do Luciano, né? Mas a gente pode talvez perguntar direto aqui para a Márcia, que acho que ela não está lendo nos comentários. Então, eu vi umas coisas aqui, mas se eu tirei os óculos que eles fazem reflexo, eu não consigo ler nada. Então, manda aí alguém. Você quer repetir as perguntas que foram feitas, Karen? Tá, bom, tem o Luciano perguntando em qual altura. Essa pergunta, na verdade, ele está perguntando qual altura se corta o Mombaça, mas na verdade isso é uma pergunta que Mombaça varia de tamanho de onde você está. Karen pode responder isso, eu nunca trabalhei com Mombaça. Você corta o capim antes dele entrar em senescência, não é tanta altura, que em algumas regiões, quando ele está saudável, ele fica do meu tamanho. Outros ficam da altura do joelho. Gigantesco. Então, quando ele começa a entrar... Por isso que foi uma surpresa para nós de ver que as raízes não são tão vigorosas quanto a vegetação. Ah, interessante. O sempre verde, né, mãe? O Panicum Maximus, o Green Panic, você falou que tinha raiz mais profunda até do que o Mombaça. Na nossa experiência aqui, sim, né? Você tem que ver em cada região, né? Mas, e se não achar o Green Panic, cada região tem que achar qual é o capim que funciona bem para si. Eu tenho uma pergunta. Já que ninguém vai perguntar, tá todo mundo lento. Eles vão perguntar. Vamos perguntar. Eu Pode começo. perguntar, O pessoal está envergonhado. A gente vai começar a criar umas vaquinhas Jersey, né? Estamos pensando, né? A gente vai trocar porquinho da Índia por porco. Esse é o primeiro passo. Que ninguém quer comer porquinho da Índia, então a casinha dos porquinhos da Índia abre a pouco. Mas a gente vai pegar umas 2 ou 3 cabeças de Jersey em breve e fazer um sistema também de rotacionado, né? E aí, eu queria tentar pensar num dimensionamento, até para já pensar qual a altura do fio. Estou perguntando técnico já, qual a altura do fio elétrico, mais ou menos, e dimensionamento de piquetes. Uma ideia que eu Olha, Karen, quando eu fui lá, eu vi esse campo todo dizendo aqui é terra de leite. Não é à toa que eles produzem queijo. Essa é terra de vaca, né? E se você maneja direitinho, não vai estragar a terra, né? Tem muita cobertura. Eu acho que mantém elas em movimento, né? Sim. Não sei, vai dar um queijo. Estamos fazendo queijo aqui. A gente está fazendo queijo e não é difícil, viu, gente? A dica é de comprar o coalho, não esse coalho líquido que é feito em laboratório. Um coalho que é legítimo, feito do rumen do bezerro, que você acha na internet. Dá um outro tipo de queijo, um queijo de muito mais qualidade. Isso é bem simples. Você falou na rotação de tipo 3 dias para 5 dias. Então a gente dimensiona mais ou menos para 3 dias, quando começa a dar uma boa roçada com as vacas. Depois de 3 dias vai saber mais ou menos o dimensionamento dos piquetes. O que é mais difícil nesse sistema é que, se são poucas cabeças, se tem muitas cercas, né? As áreas são muito pequenas, mas se você trabalha com cerca elétrica, aí resolve. A gente ainda não começou, a gente tem uma certa resistência à cerca elétrica. Mas eu gasto muito dinheiro em cerca, muito. Todo ano a gente tem 30 já, piquetes aqui, né? Todo ano a gente divide mais um pouco, mas o certo é cerca elétrica. O lógico seria cerca elétrica. Espaço. Com cerca elétrica lá, cara, você vai ter umas vacas muito felizes, muito. E a gente está com um rapaz novo trabalhando com a gente, que é maravilhoso com animais. Então, estamos de prato cheio agora, felizes. Seu Lázaro não está com você? Não, quem está é o Tiago. Okay. É um rapaz que trabalhou já há 20 anos, apesar de ter começado a trabalhar com 13 anos de idade com vacas. Ele está com 33 agora, então tá desde os 13. Tá bom. O Lazinho está fazendo outras coisas.
Ah, ok. Eu queria aproveitar essa pergunta da Karen sobre a cerca elétrica. A cerca elétrica aqui no Brasil, a gente confecciona ela comprando os fios elétricos? Ou existem aquelas... Porque na Europa eu acho que vende aquelas prontas. Eu nem sei ainda. Você sabe, Karen, se tem já... Karen, você comprou o fio, né? Sei. Na verdade, não tem sim. Quem perguntou é a Cláudia. Tem sim, viu? E você está na Bahia. Na Bahia tem menos que em São Paulo. Mas aqui na agropecuária de Ninguém Toledo, cresce que é a aqui. cidadezinha, em cidade de 7 mil pessoas, eles já vendem o... Como é que chama o negócio que... O rolo Mas de aí fio. não é fotovoltaico. É um que você coloca na tomada, aí uma caixinha, aí você pega fio galvanizado mesmo, arame galvanizado. Mas eles, numa agropecuária boa, normalmente eles têm, e pode te explicar. Você consegue tudo pela internet, né? É bom, eu acho que vale a pena pagar um dia de um profissional para ajudar. A marca boa se chama... Vale a pena. Tem uma marca que chama Zebu, Z-E-B-U, que é brasileira. Para galinha não tem. Complicado. E custa R$200, é baratíssimo. Né? Muito econômico. É um sistema relativamente barato. Pode botar uma placa solar se não for roubado. A gente tem medo de usar que vai ser roubado, mas nossos campos são longes, né? É igual a luz que está escurecendo aqui na Bahia. Que fique claro de repente. Não, mas cerca elétrica, eu não gosto porque eu sou muito sensível a energias eletromagnéticas. Então, eu sinto energia da cerca, né? Eu coloquei o Wi-Fi aqui no ano passado. Porque até o Wi-Fi me deixa doente. E mesmo assim, está num galpão ao ar livre. Porque todas as coisas me deixam doente. Então, os animais não gostam muito de cercas elétricas. Mas eu não vejo outra solução que não seja muito cara. São poucos animais. Quando é muito animal, porque eles são muito grandes, aí fica mais fácil. Né? Que a área é maior. Márcia, eu vou aproveitar uma pergunta, mas fugindo um pouco desse tópico. Eu senti que, assim, existe um processo constante de experimentação, né? Então, vocês experimentam muito, entendem o que dá certo, o que não dá. Mas existe alguma cultura ou alguma atividade que dá a sustentação, assim, para que vocês consigam ter essa margem de experimentação, então sustentar a operação com alguma cultura ou com alguma atividade? Você está falando de renda, né? Renda. Isso, de renda. É a grande pergunta de muitas pessoas querendo ir para o campo. A minha resposta é um pouco depressiva até. Infelizmente, aqui nem os agricultores estão conseguindo se sustentar com a agricultura. A realidade, como eu falei, a realidade é que o produto é muito barato em relação ao que você gasta para produzir. Produtos anuais. Agora, a gente ganha dinheiro com animais. A gente fez o cálculo, em mais 1 ano, 2, a gente vai estar pagando o salário de Luiz Carlos só com a renda de venda de animais. A gente cria vaca, cria carneiro e às vezes porco. No pasto, né? No pasto com cerca elétrica, gente, é fantástico. E botar cerca elétrica, viu, cara? Senão você vai se arrepender amargamente, porque eles vão aparecer na sua cozinha. A gente cria muito coelho e galinha para nossa mesa, né? Mas o que a gente vende mesmo são os animais e visitante. Isso é uma coisa... Tem muita gente querendo visitar, fazer estágio. A gente tem uma casa de visitas, faz cursinhos. Quase todo mundo que está nessa linha da agroecologia tem uma segunda linha com o público, né? Cursos. Eu estou dando um curso online, que meu curso online começou em março, vai acabar em outubro. Se quiser entrar ainda, pode entrar, que eu mando tudo que veio antes. Já estamos no teste número 36, né? E essas coisas, esse ano da pandemia, nossa renda caiu a zero, né? Claro, não tem nada disso, né? Só tinha curso online, mas eu sou aposentada.
É uma das vantagens de mais que 60 anos e é isso, né? Então, a aposentadoria que está pagando salários e tudo, estamos bem, né? A gente continua vendendo os animais, as nossas despesas caíram muito, não tem visita, não tem estagiário, porque estagiário, uma pessoa a mais, cada pessoa a mais aqui dentro custa R$600, né? E se eu dou ainda um ajuda do custo do dinheiro de bolsa, vai para R$800, mas cada pessoa a mais, né? Então, como não tem isso, a gente descobriu que fato, né? Mas o que está me salvando é, assim, dando aquela continuidade sem ficar ansiosa, é a aposentadoria. Então, é bom ter alguma renda a mais só para não ficar aflito, porque senão não é mais divertido, eu acho. Se você tem que colher para pagar as contas, você entra naquela angústia de todos os agricultores, né? E sua produção vai aumentar cada ano que passa. Agora, eu comprei, propositalmente, romantismo. A pior terra que eu podia achar no sertão. Areia branca, areia pura no sertão, que eu queria provar que era possível fazer no pior lugar possível. Então, claro que eu levei muitos anos. A Karen, em 3 anos, teve mais progresso do que eu tive em 17, né? Num solo melhor e num ecossistema mais chuvoso, né? Então, é muito difícil você ganhar sua renda com produção. Agora, queria olhar nas frutas. Eu acho que fruta pode ser uma boa. Luiz Carlos ganha muito dinheiro no terreno dele. Ele tem um terreno que não é muito grande, que ele investindo em frutas. Ele faz outras coisas junto, capim com abóbora e culturas anuais, batata doce teve muito. Mas o que ele ganha dinheiro mesmo é com as frutas. Então, isso seria... Se eu fosse... Estamos aqui também. Estamos plantando muitos romã. Aquele romã que você me deu, lembra? Acho que sim, não sei. Você me deu um romã, que nosso romã é cor-de-rosa e insípida na região. A Karen me deu um romã que produziu o primeiro fruto esse ano, é vermelho sangue, vermelho rubi. Delícia. Então, uma das nossas culturas principais aqui de fruto vai ser romã. Eu tenho esse romã produzindo e tem um romã que veio da Europa, semente, e também é muito intensa. Eu acho que é mais rubi ainda do que essa que estamos colhendo, os primeiros. Então, você tem que ver, cada região é diferente, tem que ver seu público, né, distância. Você tem que ver se você quer esse mão de obra, de sair. Eu acho mais fácil atrair as pessoas para comprar na sua propriedade do que você pegar produto e sair, né? Seria a minha escolha, né? Faço muitos dias de campo e cursinhos e tudo. A gente vende muitos produtos quando tem gente visitante aqui, né? Então, mas a coisa da renda não é simples não no campo, porque tem uma coisa muito injusta que está rolando, eu acho, muito injusta. Em relação ao custo das coisas, ao custo que quanto as pessoas não sei, eles acham normal que a agricultura seja pobre. Não acho justo isso. Os nossos agricultores aqui não, são pobres de dinheiro, mais ou menos, mas eles têm qualidade de vida altíssima. Altíssima. Todo mundo tem acesso à eletricidade, a transporte, produzem o suficiente para comer, tem seus animais. Então, você pode olhar eles e ver, são pobres, mas só não tem muito dinheiro, mas todo mundo tem uma motocicleta, né? Não são tão pobres assim. Então, eu acho que, às vezes, a qualidade de vida é muito mais alta no campo do que na cidade. E o custo de vida aqui é muito mais baixo. Eu gasto aqui, para tocar esse projeto todo, com Luiz Carlos, tempo integral, e a casa meio tempo, os dois morando aqui, né? Eu toco o que gastaria para uma pessoa só na cidade. Todas essas despesas. Então, a vida do campo é muito mais barato, né? Mas você tem que ter alguma fonte de renda, né? Tem que ver isso, né? Tem muita gente fazendo casinhas nos sítios. Eu acho que com o classe da cidade isso vai ser uma boa, porque as pessoas estão querendo fugir da cidade. Cada pessoa tem que achar a sua solução, né? Oi, boa tarde.
Márcia, Sim. meu nome é Karen. Eu queria saber mais uma curiosidade, assim, queria saber a respeito da água. Como que você faz se você faz captação, se você faz o armazenamento nesse pouco tempo que chove aí na sua região, como que você trabalha com a questão da É uma água? pergunta Para importante. irrigação e para consumo? É uma pergunta importante. A gente não faz nenhuma cultura irrigada. A gente usa irrigação de salvamento. Se está colhendo os tomates e as chuvas suspenderam, então a gente irriga para acabar aquela colheita. Eu vou ter uns canteirinhos de horta irrigada e a gente irriga algumas árvores de fruta, né? Mas a gente não tenta plantar nada de mais sério no irrigação, porque ele saliniza rapidinho. Nossa água aqui é um pouco salobra. Então, a gente tem um poço modesto, mas essa região é de muita água. Como é areia profunda, tem um lençol freático muito forte. Então, a água nunca falta aqui para beber, mas é salobra, um pouco salobra. A gente bebe água de chuva. A gente tem capacidade de captação de água de chuva de mais ou menos 80 mil litros e ainda estamos fazendo mais uma cisterna para 10 mil litros. Está tudo cheio esse ano. Até a maior cisterna, que é de 20 mil litros, rachou, abriu embaixo, 20 mil litros de água foi embaixo. Porque tinha muitas formigas que tinham cavado tanto por volta dela que ela não aguentou e abriu. Tivemos que reconstruir ela com ferro e concreto, tudo. A formiga não conseguia abrir ela de novo. Ela está quase cheia, me dando até medo. Então, temos capacidade para 80 mil, eu vou fazer mais uma para 10 mil. E o ano que vem vamos fazer mais um para 20 mil, do último telhado que não tem cisterna ainda. Então, com o tempo, vamos ter capacidade para 100 mil. Agora, essa água não dura o ano todo, não. Mesmo com esse mínimo de irrigação, com o viveiro e um pouquinho de horta, tudo, é dificilmente que as cisternas estão cheias, né? Esse ano estão cheias, que está chovendo desde março sem parar. Mas a gente sempre tem água de beber, nunca falta, né? Água de chuva de beber. E água de irrigação a gente tem até janeiro, fevereiro para as hortaliças. Depois disso, a gente deixa reservado só para o viveiro, né? Água para os animais é do poço, sem problema que eles bebem bem essa água, não é tão salobra. Então, para nós, a água tem sempre dado certo. O poço modesto, e às vezes no alto verão muito seco, dá um certo conflito entre quem vai receber essa água, essa casa ou aquela casa, sabe? A cozinha ou a vizinha, né? Então, né, fica um pouco escassa essa água do poço é para lavar roupa, lavar louça, né? E o resto, beber água de chuva e irrigação água de chuva. Esse água do poço não serve para irrigação. Mas eu comecei o primeiro ano, cada ano, eu estou aqui 17 anos e eu acho que tenho 17 cisternas. Faço todo ano uma cisterna. São caras de fazer, mas vale muito a pena. Até quem mora em outras regiões. Aqui. São Paulo, às vezes, falta água, né? Outras regiões, vale a pena. Obrigada pela pergunta, porque realmente não toquei nesse assunto. Obrigada. Agora, tem um dado que eu não falei, que é muito interessante. Para cada 1% a mais de matéria orgânica no seu solo tem a capacidade de armazenar 240 mil litros por hectare a mais. Quanto mais matéria orgânica no solo, quanto mais seu próprio solo se torna uma esponja e absorve essa água. Então, isso diminui cada vez mais a necessidade de irrigação. Márcia, tudo bem? Tudo. Desculpa, posso aproveitar esse gancho e tirar uma dúvida aqui? Sim, quem está falando? É o Guilherme, tudo bem? E você comentou que vocês tomam água da chuva, né? E eu fiquei com essa dúvida, porque são quantos meses de estiagem que vocês têm aí? Varia. Normalmente 5, mas às vezes 7. Uhum. Às Então, vezes a aí gente quando vocês tem... estão lá pelo
pelo 5º, 6º mês, né? Essa água que está armazenada da chuva, ela ainda está boa para beber? Vocês tratam ela de alguma maneira? Ah, é uma pergunta interessante. Você conhece o trabalho de Victor Schauberger? Não É conheço. um pesquisador dos anos 40, acho 50, e que era muito intuitivo também. E ele falou que a natureza da água, ele fica em movimento, desse lemniscate, assim, né? Ou assim, né? Sim. Deixa eu ver se você consegue. O Vitor é do livro Living Energies, né? Living Tem um amigo Energies, meu que está isso. aqui do lado, a gente conversou sobre esse livro hoje. Ah, Tá está com bom, vocês lá, entendi. né? Então, É. ele diz que a água, a natureza da água, ele fica sempre esse movimento espiralando. Então, toda reserva de água deve ter o formato de um ovo, ter mais gordo na barriga e mais estreito embaixo. Sei. Enquanto vai resfriando, a água vai evaporando, resfriando, ela vai descendo. Como a barriga é maior do que o fundo é forçado de subir. Então, você cria movimento dentro da sua cisterna. Então, todas as nossas Só cisternas... pela transpiração, a água que evapora mesmo. Isso, e né, resfria porque é feito de tijolo e barro, né? Então, a água fica em constante movimento. Então, todas as nossas cisternas, água de beber, tem o formato de um imenso pote de barro, como no sertanejo. Como Só um que ovo mesmo. são potes de barro de 7.000 litros, mais ou menos. Normalmente, 7.000 litros. Nosso pedreiro é Que muito legal. criativo. Ele conseguiu inventar esse jeito de fazer esses sistemas. A gente tem muitos sistemas desse formato que cada construção nova ganhava uma cisterna dessas. Depois, descia a vegetação, vinham os nicos, não sei o quê. A gente colocou outra cisterna na construção mais nova. Então, temos 4 cisternas dessas agora, mas só usa a última que está no telhado mais jovem, né? Tem menos vegetação, menos Interessante. gente em cima. Então, esse Legal. movimento em si, ela se autolimpa, ela se revivifica, né? Tem bactérias. Você não quer uma água estéril, você quer uma água viva e saudável. Então, ela cria bactérias saudáveis. E nós nunca tivemos problema com água aqui, nunca. O único problema Que que ótimo. tivemos era uma vez um animal caiu dentro da cisterna, precisamos jogar fora 7.000 litros de água para beber por causa de ter um animal morto dentro. O único problema. Aquela vez a gente passou um pouco apuros, mas essas outras cisternas, embora que a gente não usa, a gente pode usar, a gente pode pegar essa água e dar uma fervida, né? Se for algum desastre. Que tem uma cisterna que estamos usando agora, água de beber, mas se tiver qualquer desastre nessa, tem essas outras que não tem nada de errado com essa água, só que a gente ia filtrar e ferver para beber, de precaução. Legal, muito Nunca interessante. tivemos as pessoas não ficam doentes aqui. Sim, muito pelo contrário, né? Chegam doentes. Estão chegando um pouco... As pessoas estão chegando muito perturbadas agora. Cada ano que passa, estão mais perturbadas ainda. É dura a vida da cidade, né? Sim. Bem desequilibrado, né? Mas até ir embora, eles já estão muito melhores. Que ótimo. Legal, obrigado, viu? Fernanda aqui falando. Você já teve alguma experiência com recuperação de algum solo salinizado? Desculpa, não estava boa a conexão, não entendi a pergunta. Está ouvindo agora? Ficou melhor? Estou ouvindo. Você já teve alguma experiência com recuperação de solo salinizado? A área que estava com solo salinizado? Graças a Deus, ainda não. Mas a gente trabalha muito agora com a erva sal, que é uma planta que cresce em solos salinizados, né? É fabuloso, delicioso, e uma região da Austrália que só tem essa planta, e os carneiros que comem essa planta são muito requisitados nos restaurantes pelos chefs por ser excepcional de qualidade, né?
Então, a gente está plantando tanto quanto a gente conseguir, mas ela é muito melindrosa para pegar. Se você planta 10, pega uma às vezes, né? Ela é muito difícil reproduzir. Uma vez que ela se estabeleceu, fica gigantesco, mas a gente só conseguiu até agora uns 10 pés. A partir de 2 pés que eu recebi de presente, pés finos, agora são muito grandes. Ela está sendo difícil de estabelecer, mas tem ela e eu acho que a vegetação em geral, muitas das nossas plantas crescem em solos salinizados, o sisal, aceita, palma, né? Depende do grau de salinização, né? Está começando a ter uma procura aqui porque muitos vizinhos colocaram bomba, poço. Esse ano foi febre de fazer poço. A gente está com poço há 17 anos, só esse ano que os vizinhos começaram a fazer. E estão usando a água de uma forma frívola, né? Usando, irrigando de dia, no jato, capim. Então, vai ter muito problema de salinização. Eu acho que é essa aí já, né? Já tem gente me procurando, querendo essa planta. Já tem áreas que, como nossa água já é salobra, cresce não já saliniza. Né? Então, isso é uma coisa que me preocupa, a salinização daqui, da região. Nossa não, porque a gente toma cuidado, a gente nunca irriga em cima de solo nu. Né? Oi, Márcia. Oi, gente, tudo bem? É o Gui aqui. Eu queria só sugerir da gente abrir, Márcia, de repente, para mais uma pergunta. E aí a gente encerra, que já são 5h30. Pode ser? Pronto. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Eu fico até mais quiser. Gardeners World saiu no YouTube hoje, viu, gente? Não perca, não. Gardeners World. Fantástico. Viu? Quando sai daqui, vai assistir lá. Ok. Última pergunta da noite. Oi, Márcia, Luciano, tudo bem? A Karen perguntou, durante o curso, a Karen comentou que você tem uma formulação de ração aí para as galinhas com os ingredientes daí, usando guandu. Tu podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, eu nunca dou... Aqui na região, quase não tem mais milho local que não é transgênico. E o milho transgênico é uma bomba, porque ele detona o intestino, tanto nosso quanto do animal, né? Os animais aqui não gostam, eles nem comem. Então, todo ano eu faço a ração conforme o que tem naquele ano. Se eu tiver acesso a milho, eu uso milho moído, né? Mas, de modo geral, eu tento... No começo, eu faço mais uma metade leguminosa e metade grão. Então, a gente só usa arroz. Até a ironia, agora estamos colhendo milho e os nossos animais não sabem comer milho. Eles não querem comer milho, querem comer arroz só. Então, eu faço mais ou menos, no começo com pintinhos. Eu começo metade grão, leguminosa, metade arroz. Guandu é fabuloso, é o melhor de tudo. A gente usa feijão de corda que a gente tem aqui. A gente não tem guandu aqui, é difícil. Então, e aí vai diminuindo até chegar mais ou menos 1/3 leguminosa para 2/3 grão, amido, né? E junto com isso, normalmente eu acrescento um pouquinho de calcário, uma fonte de cálcio, ou às vezes até leite, que nós temos leite. A gente acrescenta um pouquinho de farelo de trigo. Eu faço farinha de folha, quando tem seco o suficiente para fazer farinha de folha, normalmente de mandioca, mas pode ser de outras folhas ricas. Seco e tritura e põe junto com a ração. Eu tento dar uma variedade. Eu moio um pouco de girassol junto, que girassol é muito rico em minerais. De modo geral, eu tento essa proporção e depois eu vou acrescentando outras coisas diferentes para tentar ter uma mistura de minerais maior possível. Ao mesmo tempo, eles têm sempre acesso ao chão, né? Aos insetos e as pedrinhas e tudo. Nós não perdemos não perde nenhum. Só perdi às vezes na viagem. Às vezes chega um mais fraco e morre no primeiro dia.
Só uma vez eu trouxe uns pintinhos do vizinho que estavam doentes e morreu todo mundo. Foi a única vez, mas não com os pintinhos de granja. Os pintinhos a gente compra esses garnizé, né, que é preto e branco. Essa noite compramos os marronzinhos e não se perde um. Né? Dá muito certo. A comida de panela, né? Arroz, feijão que sobrou. Né? Mas sempre procurar, se tem que tomar muito cuidado com a proporção de proteína no começo. Né? Depois eles vão ficando mais rústicos. Né? Então, eles botam bem. Ok. É a última pergunta, né? Última. Então, posso falar mais uma coisinha rapidinho, Masha? Lívia, pode falar até meia-noite, se quiser. Eu ainda fiquei preocupada pensando como é que eu tenho uma cisterna não, uma caixa d'água no solo de coleta de água de chuva. E essa água acaba ficando cheirando ruim, com lodo no fundo. E me falaram até para colocar um peixinho. A gente faz isso. Eu fiquei em dúvida, porque eu falei... Mas não na água que a gente bebe. Não, essa água é uma água que é usada para a horta. Gosto de peixe, sim. Então tá. Falou de peixes, ele vai dizer para você qual é o peixe próprio. A gente colocou uns tilápias agora. Então, é o que eu tenho por aqui. Acho que é tipo uma coisinha. Gosto de peixe, é uma boa. Então, bom. Então, ótimo. Eu só queria estar seguro. Eu tenho um problema que o Luiz Carlos colocou 15. A minha cisterna é muito profunda com o telhado. Não sei como eu vou tirar os peixes de lá. Impossível jogar uma rede. Vou ter que pescar no anzol. Não, a gente usa peixe em todas as cisternas. É uma boa. Ajuda muito. Que ótimo. Ei, gente, então, muito obrigada. Foi um prazer. Eu estou vendo vocês também de um selo de correio, né? Tentando, né? Espero que vocês possam vir aqui um dia, quando a gente consegue abrir as portas de novo. E se quiser entrar no nosso curso online, que não é tão formal quanto essa, é mais 2 textos por semana, acesso a mim pela internet, que pode me escrever sempre, e um grupo de WhatsApp, né? Mas é bem simpático. Se você tem mais interesse nessas questões do sertão em si, estão convidados a se juntar ao grupo. Mas eu estou sempre disponível. Depois que surge uma dúvida, pode sempre me escrever pela internet, pelo e-mail, né, ou pelo Facebook. Sempre disponível. Não garanto que eu vou ter as respostas. Se o pessoal quiser se inscrever no curso, manda um e-mail para você, como é que eles fazem? Eu vou passar o seu e-mail para eles? Me escrever no e-mail, custa R$100, viu, gente? É baratinho, porque meu público é outro. O público, a maioria das pessoas que participam aqui são estudantes universitários e sertanejos. Então, só escreva um e-mail, né? Eu dou conta do banco, eles depositam, e depois eu mando tudo que rolou até agora. O grupo é bem simpático, o grupo do WhatsApp. É bem dinâmico, eles conversam muito entre si. Eu acho que estão ficando amigos já. Então, está sendo uma experiência muito legal. E no final desse processo, eu vou juntar tudo isso e transformar num livro online. Né? E vai se chamar Um Ano num Paraíso Chamado Marisa. E aí você tem todo esse material, se fosse um livro. Né? Se você não tiver tempo ou vontade de fazer agora, vai ficar disponível sempre depois, na minha página. O pessoal está perguntando... O e-mail é Jardins Marizá ou é Epicentro Marizá? Epicentro Marizá. Jardins Marizá é o nome do lugar, nome da página. Página www.marcha.com.br, né? Mas pode me achar no Facebook, se você consegue escrever, por causa da Karen, né? E consegue escrever marcha com SH, não CH. Não é marcha militar, né? Com SH. Aí eu estou no Facebook também. Aí pode me escrever qualquer coisa, né? Seria ótimo receber vocês lá também. Quem tem mais a ver com
com o sertão, mais curiosidade de conhecer o sertão. Então, eu acho que é isso por hoje. E para essa vez, né, Karen? Esse é o meu último. Sim, sim. Muito obrigada. Muito, muito legal. Eu gosto de fazer, eu falei para Cássia hoje que eu estou sentindo, a minha vida é sempre o lado de trabalhar, plantar, né, tudo, e o lado de ensinar, receber pessoas, explicar, mostrar tudo. Eu estou sentindo falta desse outro lado da minha vida, e agora vocês me dão essa oportunidade de matar a saudade, né, da Muito aula. legal. Ah, que bom, Marcia. A gente adora aprender com você, sempre. Ótimo. Obrigada, viu, gente? E boa sorte nas suas... Eu sei que todo mundo que está aqui porque tem projeto de vida, não é? Então, boa sorte cada um de vocês no seu próprio projeto de vida. E vai em frente que vale a pena, viu? É uma aventura. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. A gente se vê semana que vem. Obrigado, Márcia. Valeu, Um beijo para Márcia. todo mundo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite.